Olá, eu sou a Gabriela e hoje eu vou apresentar o treinamento de derramamento de produtos farmacêuticos. O derramamento de medicamentos, ele é um problema que infelizmente pode acontecer no manuseio do medicamento aí de alguma forma. Isso vai desde a parte da produção, né, desse produto farmacêutico, até mesmo em questão do transporte. Bom, vamos falar um pouquinho agora do que ocorre em relação ao derramamento. A gente sabe que o derramamento dos produtos farmacêuticos, ele é um acontecimento que a gente chama de crítico, principalmente devido ao tipo de medicamento que pode derramar, que pode haver quebra, avaria. E esse tipo de medicamento ele pode ser bastante perigoso aí para quem entrar em contato e também para o meio ambiente. Isso porque há diversas substâncias químicas que são potencialmente perigosas aí para a saúde do trabalhador, para a pessoa que estiver manuseando e estiver, de certa forma, exposta aí a esse acidente. Bom, quando a gente fala aí de motivos pelo qual ocorre esse tipo de acidente, está dentre eles, aqui a gente listou os principais, que são os erros humanos durante o transporte do medicamento. Então, pode ser que alguém ali não se atentou, pegou uma caixa, deixou ela cair, quebrar, e aí potencialmente pode ocorrer o vazamento dessa substância. Outra questão também é a falha mecânica no veículo de transporte. Suponhamos que você está fazendo alguma entrega e aí ocorre de quando for parar o veículo, o freio já não está muito bom e ocorre algo no sentido das caixas dentro do baú se movimentarem. Então, isso pode acontecer quebra do medicamento também. Quando fala de condições climáticas adversas que podem acontecer de danificar as embalagens e com isso os produtos, pode acontecer de diversas formas, né? Então é importante a gente estar ligado aí, se atentar a esse tipo de situação também. Outra coisa que são, né, os danos acidentais durante o carregamento e descarregamento. Então, aquele profissional que de repente ele pega uma caixa e movimenta de forma brusca, ou até mesmo deixa cair, ou outra situação que pode acontecer, na hora que ele estiver organizando essas caixas dentro do veículo, não tomar o devido cuidado, ou até mesmo colocar as caixas mais pesadas em cima das mais leves, isso tudo pode ocorrer aí nesse ato de manuseio do veículo, pode ocorrer a quebra desses produtos. Vamos pensar agora um pouquinho em relação aos impactos desses derramamentos. O primeiro é o risco para a segurança dos trabalhadores que estão envolvidos ali no transporte. Outra questão que ocorre, é bastante perigoso também, é a possibilidade de que a gente chama de contaminação cruzada. Isso porque uma caixa ela pode quebrar, esse líquido ele pode vazar e na sequência contaminar as caixas que tiverem ali ao lado, né, das demais. Então isso que a gente chama aí de contaminação cruzada. Outra questão é danos aos medicamentos. Esse dano, dependendo de como ele ocorrer, ele pode até ocasionar aí uma perda da eficácia do produto. Além disso, tem os impactos para o meio ambiente. Pode ser muito nocivo ao meio ambiente quando há algum produto tóxico que pode aí derramar no solo, pode contaminar aí o solo, a terra, se cair em água também vai contaminar essa água, todo o meio ambiente, tá? Tem questão até de cheiro também, que pode ocorrer a contaminação até no ar, vai depender de quantidade, vai depender de inúmeros outros fatores. O fato é que a contaminação, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, ela é uma contaminação certa. Então, é bastante perigoso
aí o manuseio dos produtos farmacêuticos, sobretudo os produtos que a gente chama de oncológico. Pelo tipo dos princípio ativo desse produto, eles podem conter essas substâncias que, no caso do uso indevido ou de acidentes, pode ocorrer sérios danos à saúde. E, além desses fatores que eu mencionei acima, ainda tem questão do desperdício de recurso, né? Isso porque vai haver, por exemplo, custo de reposição da mercadoria, pois vai ter que substituir esses medicamentos que foram danificados, são bastante caros. Além disso, tem questão associada à limpeza, dependendo de quantidade, por exemplo, de produto, vai ter uma limpeza diferenciada e vai depender de cada momento. Então, é isso, é bastante perigoso, tem que ter um cuidado aí ao extremo na movimentação desse tipo de produto. Nós, enquanto transportadores, nós temos responsabilidade ali desde o momento da coleta desse produto até o momento da entrega. Então, por esse motivo, essa questão do manuseio tem que ter bastante cautela para poder não haver nenhum tipo de acidente, ou pelo menos a gente buscar evitar ao máximo tipo de acidentes. E também pensando nessa questão que a gente começou a falar, né? Que é a proteção do meio ambiente, e a gente vai, com isso, minimizar os impactos que são muito negativos para o meio ambiente. Então, a gente evitando acidentes, a gente pode minimizar esses impactos. Bom, eu trouxe aqui agora algumas figuras, tá? Que podem acontecer, que são queimaduras que podem ocorrer em caso de contato com esse tipo de produto, principalmente, como eu já disse, esses produtos oncológicos. Então, vocês podem ver, são situações bastante sérias aí que a gente consegue, tomando os devidos cuidados, evitá-los, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a prevenção desses acidentes. Bom, o treinamento adequado, que é o que a gente está aqui tendo nesse momento agora, é uma forma de prevenir, é vocês estarem cientes do produto que transportam, os riscos que são reais no dia a dia e formas da gente evitar. Uso da embalagem segura e a prova de vazamento. Isso a gente já pega o produto na distribuidora, já devidamente embalado. De toda forma, é bom se atentar, ou se houver alguma desconfiança, que tem uma caixa que não está ali muito vedada, ou algo que vocês suspeitem, né, que possa ocorrer alguma quebra de algum frasco, algo nesse sentido, vocês apontam para o gestor ali que estiver no momento, para a gente tomar as devidas responsabilidades, né? Para a gente responsabilizar aí, ou para a gente buscar ajuda das outras pessoas aí da distribuidora antes de vocês apenas transportarem esse produto. Manutenção regular dos veículos, a gente precisa manter essa manutenção para a gente evitar essas falhas, algum tipo de falha mecânica que pode ocorrer e ocorrer danos aos medicamentos. Os procedimentos de emergência para lidar com o derramamento, que inclusive a gente vai falar ali nos próximos slides. E também, em caso de derramamento, de algum acidente nesse sentido, nós precisamos fazer um procedimento de notificação imediata das autoridades competentes. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto adiante. Questão do kit de derramamento. No veículo de vocês é equipado com um kit que a gente chama o kit de derramamento. Então, em caso de algum acidente, algo nesse sentido, vocês precisam utilizar esse kit antes de qualquer coisa. Esse kit ele é composto por óculos de proteção, principalmente porque tem muito medicamento que
nesse caso que a gente está lidando dos medicamentos oncológicos e quebra, que são líquidos. Então, vocês precisam se equipar com óculos de proteção, com as luvas, também tem questão do avental, tá? A máscara que tá chamando aqui de proteção respiratória. O formulário do registro também, que após feito todo o procedimento ali técnico na hora, vocês vão precisar preencher um formulário de registro de acidente, que basicamente é informar qual tipo de produto, de que forma que aconteceu, o horário, medidas tomadas. A gente precisa disso para dar tratativas aí futuras. Bom, passando aqui para a parte mais prática, o que fazer quando ocorrer uma quebra de medicamentos? Bom, em caso de quebra de medicamento, algum tipo de acidente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se houver contaminação pessoal, ou seja, se tiver gerado algo em você ou em alguém que for por contato, ou até por inalação, né, que é o cheiro do produto, vocês precisam tomar algumas medidas. Então, dentre elas tem o vestuário, teve contato, ele precisa ser removido imediatamente por qualquer produto, por houver, né, essa questão da contaminação de forma muito fácil, então ele precisa ser removido imediatamente. Na questão da pele em si, é preciso lavar toda a região que foi atingida de forma imediata também, tá? Com água e sabão ali para poder retirar tudo ao máximo, todo o produto de uma forma rápida. Outra questão é se houver contaminação de olhos ou de outras mucosas, boca, por exemplo, lavar com água e sabão neutro. E também eles indicam uma solução isotônica, que é um soro fisiológico, em abundância por 15 minutos, mais ou menos. Tem que ser uma lavagem muito mais intensa até se fosse nas mãos, por exemplo. E, além disso, tem que providenciar um atendimento médico imediato. Outra questão é que o funcionário, no caso vocês que estão tendo esse treinamento, esse devido treinamento, ou aquela pessoa que tiver sido responsável ali pelo local onde que ocorreu o acidente, onde que quebrou o medicamento, a avaria, tem que, antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, tomar as precauções, que seria colocar o avental, colocar os óculos de proteção, a máscara, se munir de todo aquele kit de derramamento que está presente no veículo de cada um de vocês. Então, antes de qualquer coisa, vocês precisam tomar esses cuidados, tá, gente? Muitas vezes são, sei lá, 5 minutinhos que vocês gastam ali, que vocês vão tomar um cuidado, não só com vocês, mas também para com os outros que possam estar ali no local, tá? Então, uma das coisas que a gente pede também é, primeiramente, identificar e isolar o local. Ou seja, houve uma determinada quebra de medicamento, não deixa ninguém passar por lá para não aumentar o risco ainda para demais pessoas. Isola aquele local, coloca o seu kit de derramamento para então iniciar ali o procedimento que você está sendo orientado, ok? Então, se houver quebra de frasco que contenha o pó, o funcionário ele deve, por exemplo, recolher o pó, tá? Tem a pazinha que pode recolher para deixar tudo ali de forma que não pique no meio ambiente, que não cause risco às pessoas e ao meio ambiente e ao profissional. Em caso de contaminação ambiental, né, que é esse derramamento dessa substância no chão, recomenda-se utilizar o papel toalha absorvente ou então essas compressas que a gente chama de gaze, né? Vocês vão utilizar ela para poder, antes, né, de lavar o local ali, para poder
deixar, de certa forma, o mais limpo possível, para não criar uma contaminação aí para o meio ambiente de uma forma desnecessária. Então, a gente pede para controlar esse tipo de acidente, né? Que são com as medidas de proteção que vocês são sempre orientados. Mas, em caso de acidente, vocês precisam fazer o uso dos EPIs adequados e tomar as medidas adequadas. Algo importante também para salientar aqui é que todo o material que for utilizado no processo ali em que tivermos dando essas tratativas no acidente de uma forma imediata, todos, seja luva, máscara, o óculos, o avental, todos eles precisam ser recolhidos e descartados num local adequado. Então, de certa forma, não precisa guardar para utilização em nada, eles vão ser descartados de uma forma adequada. A gente, então, passou por um treinamento de derramamento de produtos farmacêuticos. Então, só para relembrar as etapas que nós tivemos aqui, nós entendemos que o derramamento de produtos farmacêuticos, ele é algo bastante sério, muito crítico, que pode acontecer por alguns fatores, dentre eles o manuseio inadequado do produto, quebra, algum tipo de acidente, e que há algumas formas de se evitar. Então, nós falamos sobre essa forma e também, em caso de acidente, quais são os passos que vocês precisam tomar. Em caso de dúvida, eu peço que entre em contato conosco e qualquer dúvida estamos à disposição.